Glória a Deus, aleluia, bênção de Deus, queridos, bênção de Deus. Chegamos aqui no vídeo de número 302, vídeo 302, leitura bíblica, onde deixaremos registrado então a leitura do capítulo 31 do livro de 1 Samuel e também sendo o último capítulo de 1 Samuel. São apenas 13 versículos e tem como título Suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando os escudeiros viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre jogou-se também, na verdade não é os escudeiros. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois, os filisteus foram procurá-las. Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamagueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Aleluia! O capítulo 31 e último capítulo de 1 Samuel, ele relata o trágico fim do reinado de Saul, culminando na derrota de Israel pelos filisteus no monte Gilboa. Saul, gravemente ferido e temendo a humilhação, comete suicídio sobre sua própria espada, seguido por seu escudeiro. Jonatas e outros filhos de Saul morreram e seus corpos são profanados pelos filisteus antes de serem resgatados pelos valentes de Jabes Gileade. Bem, esses 13 versículos nós vamos dividir aqui em 5 partes. Tá? A primeira, versículo 1 ao versículo 3, a batalha no monte Gilboa e a morte dos filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Versículo 4 ao 6, o suicídio de Saul e seu escudeiro para evitar a humilhação. Versículo 7,
a fuga dos israelitas e a ocupação das cidades pelos filisteus. Versículos 8 ao 10, a profanação dos corpos de Saul e seus filhos pelos filisteus, decapitação e exposição em Bet-sean. Versículos 11 ao 13, o resgate e o sepultamento digno dos corpos pelos habitantes de Jabe e Gileade. Pontos chaves: a morte de Saul marca o fim de sua desobediência e o início da transição para o reinado de Davi. O contraste entre a queda de Saul e o sucesso de Davi destaca a importância da obediência a Deus. O capítulo termina com um gesto de honra dos habitantes de Jabes e Gileade, que lembram da primeira vitória de Saul. Ensinamentos para os nossos dias de hoje. Os ensinamentos de 1 a Samuel, capítulo 31, podem ser aplicados à nossa vida cotidiana de várias maneiras. Primeiro, desespero e esperança, né? Mesmo em momentos de desespero, a decisão de Saul ressalta a importância da esperança em Deus. Devemos buscar a luz em tempos difíceis, em vez de sucumbir ao desespero. Não se desespere, meu irmão. A importância da comunidade, o ato dos valentes de Jabes e Gileade em resgatar Saul ilustra a importância de trabalhar em comunidade para cuidar uns dos outros, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A consequência das decisões. A história de Saul demonstra que nossas ações têm consequências. As decisões que tomamos através da vida não afetam apenas nós, mas também aqueles ao nosso redor. As decisões que tomamos através da vida não afetam apenas nós, mas também aqueles ao nosso redor. Uma curiosidade interessante a considerar é que Saul, mesmo em seus momentos finais, não procurou a direção de Deus, o que destaca a sua queda. Seu fim trágico pode ser visto como um aviso sobre a importância de manter um relacionamento ou uma relação próxima com Deus em nossas vidas. Além disso, o episódio da decapitação de Saul e a exibição de sua cabeça entre os filisteus também nos lembra das práticas culturais da época que muitas vezes envolviam humilhação de inimigos vencidos. Louvado seja Deus! Assim nós encerramos a leitura do livro de 1 Samuel. Grandes ensinamentos nós extraímos desse livro, né? Muitos ensinamentos. E um deles, que nós devemos obedecer a Deus acima de todas as coisas. Devemos obedecer a Yahvé acima de todas as coisas. Não devemos nos prostrar diante das dificuldades. Aprendemos muito. Então, 1 Samuel ele vai narrar o nascimento de Samuel. Samuel, então, vai ser criado com Eli, que era o sacerdote. Samuel vai seguir a Deus. Samuel vai ser levantado como profeta, como juiz e como sacerdote em Israel. Deus usa Samuel para ungir Saul, primeiro rei de Israel, saindo da teocracia, entrando na monarquia. Ele unge antes mesmo de Saul morrer, ele unge então a mando de Deus
seguindo a orientação de Deus, ele vai ungir Davi como rei de Israel também. Vêm as batalhas, Davi é perseguido por Saul, que não era para acontecer, mas acontece por causa da dureza do coração do homem, da inveja, da soberba, da ganância, da prepotência. Então Saul morre, juntamente com os teus filhos, com seus 3 filhos. E aí, meus queridos, nós vamos então conhecer o resto da história na leitura de 2 Samuel. Amanhã iniciaremos a leitura de 2 Samuel. Nós vamos ver ali o reinado de 2 anos e meio do filho de Saul que ficou vivo, e também vamos ver o reinado de Davi. Que Deus abençoe. Outro detalhe. Ontem, no estudo bíblico, nós falamos sobre o capítulo 28. Mortos falam? Né? Aquela passagem bíblica onde Saul vai até a médium de Endor e a consulta. Não deixe de assistir, não, e estude a palavra de Deus. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus. I love you in Christ Jesus, te amo em Cristo Jesus.